Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Bom, nós estamos falando sobre os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus. Na semana passada, nós começamos essa série de palavras falando sobre o apóstolo Paulo. Vimos como o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, enquanto perseguia a sua igreja. Ele tinha um alvo, uma razão de vida, que era perseguir aqueles que acreditavam em Jesus, aqueles que anunciavam Jesus. Vimos a estrutura deste homem, como ele era instruído, bem preparado, inclusive na própria palavra de Deus, mas ele não tinha o conhecimento de quem era Jesus. Fortalezas na vida dele, ainda que lendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras, ele sabia, ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia Jesus. Vimos que essa será uma realidade diferente na sua vida. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Nós não estamos vivendo pela letra, nós vivemos na presença do Espírito Santo de Deus, que nos revela a graça, o maravilhoso amor de Jesus Cristo de Nazaré. E isso traz vida para você, para a sua casa. Quem recebe, aplaude Jesus. Falando sobre mistérios de Deus, nós vimos que Paulo entra em um processo de quebrantamento. Cada vez ele entende mais a sua dependência de Deus. E vimos os processos de quebrantamento, os processos que acontecem na vida de um cristão, quando ele entrega a sua vida para Jesus. Tudo isso está na palavra do domingo passado, você pode acompanhar no YouTube, está lá salva a palavra, você pode pegar o contexto, vai enriquecer para você entender onde nós estamos indo a partir daqui. No livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 2, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 2, Paulo, nesses primeiros versículos, até o 11, do versículo 2 ao 11, ele enfatiza muito essa realidade do reino de Deus, esse encontro que ele teve com Jesus. Ele enfatiza as revelações, o entendimento, o que ele descobriu ao encontrar o Senhor, e ele usa o termo mistério revelado, mistério entendido, conhecimento, essa nova percepção na sua vida, nesses versículos. E também, ele nos ajuda, ele registra, escrevendo para a igreja de Éfeso, para que a igreja também possa entender, conhecer este mistério do reino de Deus, que não está mais oculto, mas está revelado, está disponível. Ele já foi descoberto. Mistério é uma informação, é algo que está escondido. E quando ele está escondido, ele é mistério, ele é oculto. Mas quando ele é desvendado, ele agora é um mistério que se tornou público, se tornou conhecido, se tornou disponível. Quem está me acompanhando diz amém. Então agora ele vai, depois de perceber esse mistério, ajudar a igreja a perceber também. E esse é o meu objetivo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que esses mistérios que foram revelados, que você ainda não conhece, que você descubra nessa noite em nome de Jesus, seja claro para você, que você conheça muito mais do seu Senhor a partir dessa noite em nome de Jesus. Quem está interessado em conhecer mais de Deus, diz bem forte amém. Amém. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, da administração. Deixa eu ler junto com você aqui na NVI. Não é possível que eu salvo a NVI e a NVI daqui é diferente. Essa NVI aqui está diferente das minhas duas NVI aqui. Não está não? Tá bom, vai me acompanhando aí. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o quê?
Isto é o quê? Mistério que me foi dado a conhecer. Era um mistério, eu não sabia, mas agora me foi dado a conhecer. Agora eu conheço. E sobre mim existe uma responsabilidade disso que eu não sabia, agora sei, contar para você para que você saiba também. Foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do quê? Do mistério. Eu não sabia, agora eu sei, foi me revelado. Eu vou compartilhar o que eu compreendo disso dentro das Escrituras. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Que gerações? Gerações até a vinda de Cristo. Aproximadamente 4.000 anos, que é aproximadamente a idade da humanidade, 6.000 anos, 4.000 antes de Cristo, mais 2.000 agora. Então, por 4.000 anos, ele está dizendo, esse mistério que eu vou compartilhar com você, por 4.000 homens, por 4.000 anos, as outras gerações não descobriram. Eles ouviram a respeito desse mistério, mas eles não conseguiam ter a revelação, a compreensão, o entendimento, não havia luz para que eles pudessem perceber com clareza esse mistério, que era o mistério de Deus. Mas agora foi revelado. Como? Pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Agora foi revelado. E eu oro para que o Espírito Santo revele a você, santo do Senhor, todos os mistérios do Senhor, que são revelados, todos os mistérios disponíveis para a igreja do Senhor, que você os conheça em nome de Jesus, amém? Versículo 6, a saber, agora ele começa a descrever esse mistério. Preste bastante atenção, olha o mistério. Mediante o Evangelho, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E é isso que eu quero ajudar você a entender nessa noite, porque eu li até agora e falei, esse é um mistério revelado, e eu percebo que continua um mistério para muitos ainda. Você vai entender até o final dessa palavra em nome de Jesus. Mediante o Evangelho, os gentios, quem são os gentios? Todos aqueles que não eram da descendência de Abraão, todos aqueles que não eram do povo de Israel. Pois com Abraão, Deus fez uma aliança. Abraão, o avô de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tem o seu nome transformado, mudado para Israel. Essa aliança Deus fez com Abraão, e o povo recebeu o nome desse descendente dele, chamado Israel. E ele está dizendo, o Evangelho, mediante o Evangelho, os gentios, ou seja, toda e qualquer nação, todo e qualquer povo, que não é dessa linhagem, que não são israelitas, que não são judeus, todos os outros povos, todos os gentios, através do Evangelho, eles são co-herdeiros com Israel. Eles têm direito à mesma herança que Israel tem. Eles têm direito à mesma promessa que Israel tem. Eles têm direito ao mesmo território prometido para Israel. O dia que você for em Jerusalém, fala um amém. Quem tem vontade de sonho de conhecer Jerusalém aí? Deixa eu ver. O dia que você for e você pisar naquela terra, você vai lembrar dessa palavra em nome de Jesus. Você não vai dizer, eu estou fora da minha terra, estou fora da minha nação, não. Você vai dizer, eu cheguei na minha terra, que Jesus conquistou por herança para mim. Esse é o meu povo, essa é a minha terra. Aleluia, dá um aplauso para Jesus aí. O dia que você chegar lá, você vai lembrar
Talvez alguém diga, não, você é brasileiro, você é gentil, você não sabe de nada, rapaz. Eu sou co-herdeiro com Israel. Diz amém bem forte. Mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e participantes da promessa. Ok, qual é a condição para eu ser co-herdeiro com Israel? Eu sou gentil, eu não sou da descendência de Israel, não pela linhagem humana. Então qual é o caminho? Como eu faço parte da aliança, das promessas, dos projetos para um povo que Deus escolheu? Mediante o evangelho. O evangelho te torna herdeiro, herdeiro com Israel. O evangelho te torna membro do corpo de Cristo. O evangelho te torna participante de todas as promessas que existem em Cristo Jesus. Promessa de vida eterna, de cura, de saúde, é através de Cristo Jesus, e é o evangelho a porta de acesso. Só pela fé no evangelho que alguém pode se tornar participante, usufruir dos planos, dos projetos, dos sonhos de Jesus. Há poder no evangelho para transformar vidas. Há poder no evangelho para nos dar uma herança. Há poder no evangelho para nos tornar membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, Ele preserva, Ele cuida, Ele zela, Ele guarda, Ele envia os seus anjos para acompanhar, para prover, para nutrir, para ungir, para guardar com o sangue. Pelo evangelho nós somos membros do corpo de Cristo. Quem é membro do corpo de Cristo aí, dá um aleluia. Bom, então, se o evangelho é a porta, o que é o evangelho? O que é o evangelho? O que é o evangelho? É mediante o evangelho que eu me torno tudo aquilo que Deus preparou, que eu acesso tudo que Deus preparou para mim, que eu me torno, eu sou agora quem Deus quer que eu seja, quem Ele sonhou para mim. Então, o que é o evangelho? Se é mediante ao evangelho. Bom, primeiro, o evangelho significa boas notícias. Você quer participar das coisas de Deus, dos sonhos de Deus para você, sim ou não? Aprenda a receber boas notícias. Nós somos treinados para receber más notícias. É verdade ou não é? A gente é curioso, a gente ouve uma má notícia, a gente já quer saber logo, que mais? Que o Espírito Santo te treine a ser um receptor de boas notícias em nome de Jesus. Você quer receber o evangelho que te transforma? Aprenda a receber boas notícias. Eu tenho boas notícias para você nessa noite da parte de Deus. Quem está pronto para receber? Mediante, o que é o evangelho? O evangelho é o chamado de Deus para a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. O evangelho é Deus te chamando para ter comunhão com Jesus Cristo, para falar com Jesus, para ouvir Jesus, para servir Jesus, para ser servido por Jesus, para colocar suas causas diante de Jesus, para se interessar pelas causas que Jesus tem para você desempenhar na sua vida. É comunhão. O evangelho é comunhão, um chamado, é um convite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, é um convite à comunhão com o seu Filho. É você vir e comer e beber na mesa de Jesus Cristo. É comunhão. Mas não é só vir e comer e beber na mesa de Jesus Cristo. É ter Jesus comendo e bebendo com você na sua mesa, lá na sua casa, quando você se assenta para almoçar com a sua família. É comunhão com Jesus Cristo. É fazer festa onde Jesus faz festa. É vir para a casa do Senhor fazer festa e estar em lugares onde Jesus está presente e celebrando. É comunhão com Jesus Cristo, quero um glória a Deus. O que é o evangelho? O evangelho é a mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz, que é loucura para quem está se perdendo ou perecendo. Mas para nós, é o poder de Deus. O que é o evangelho? É um convite de comunhão com Jesus Cristo, crendo no que Ele fez por mim na cruz, sabendo que eu sozinho não tenho forças para isso, mas sabendo que a mensagem da cruz é o poder de Deus que eu preciso para viver em comunhão com Jesus. O que é o evangelho? O evangelho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4 é: Jesus morreu por nossos pecados. Isso é o evangelho.
Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Por causa dos meus pecados ele morreu, mas ressuscitou. E se eu acredito na sua morte de cruz, se eu acredito que foi por mim que ele morreu, se eu acredito que ele ressurgiu dos mortos, se eu acredito que ele está vivo, se eu acredito que ele é poderoso para vencer a morte, se eu acredito nisso, se eu acredito nessa boa notícia que ele pagou o preço que eu não poderia pagar, se eu acredito nisso, eu estou recebendo o Evangelho, e mediante o Evangelho, eu sou co-herdeiro com Israel, eu me torno membro do corpo de Cristo, eu me torno co-participante das promessas de Deus. Dá um aplauso para o Evangelho de Jesus. Pela graça, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, sois salvos por meio da fé. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem da cruz. E como eu tomo posse disso na minha vida? Pela fé. É o dom de Deus, é um presente de Deus. O Evangelho, a salvação, pela fé, é um presente de Deus para nós. Por quê? Por que assim? Bom, para que ninguém se glorie. Escute, você não tem capacidade de ser bom o suficiente para herdar, para merecer a salvação. Ninguém jamais vai ser santo o suficiente, merecedor, suficiente para poder chegar no céu diante de Deus e dizer assim: abre a porta que eu vou entrar porque eu mereço. Por mais perfeito que um homem e uma mulher seja, o único caminho, o único acesso ao Senhor é através da fé. É um presente de Deus, um dom de Deus para a humanidade. Porque Deus fez isso? João 3,16. Porque Ele amou. Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz, em substituição. O pecado era meu, a condenação era minha, mas Ele foi condenado no meu lugar. Ele me amou tanto, isso é o Evangelho, que Ele morreu no meu lugar. Ele era inocente, o único perfeito, Jesus, morto. Por quê? Se a cruz era para aqueles que eram culpados, Ele tomou o meu lugar. E agora Ele venceu a morte, ressuscitou. Eu creio nele, isso é o Evangelho. Eu entendo que Ele me amou, coloco a minha fé nele, e agora eu tenho a vida eterna. O que é o Evangelho? O Evangelho é a porta de acesso para a vida eterna que Deus tem preparado para o homem e para a mulher. Pastor, mas eu odeio a Deus, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Ele continua te amando. E se você mudar a sua posição, se você decidir se arrepender e crer, e confessar Ele como seu Senhor, Ele continua te amando, Ele te perdoa os pecados. E a consequência da sua vida é a vida eterna. Para a sua vida, para a sua eternidade, é a vida eterna. Amém? Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é o Evangelho? É a porta, é o acesso que pode me dar uma nova vida. Sua vida está ruim, sua vida está infeliz, sua vida não tem mais sentido, Ele tem uma vida nova para você. Você perdeu a esperança, você não tem mais saída, existe uma nova vida para você viver, e você começa uma nova vida. Deixa o versículo para a gente, querida, por favor. Uma nova vida, Romanos capítulo 6, versículo 4. Ele tem uma novidade de vida para você, e essa nova vida começa quando nós recebemos o Evangelho. Quando essa boa notícia é anunciada, o meu coração crê, aceita e decide entregar a minha vida para Jesus. Agora, tudo Ele faz novo. Quantos aqui vivem em novidade de vida? Quem já recebeu essa mensagem do Evangelho? Quem já recebeu essa boa notícia, creu e vive em novidade de vida? Dá um aplauso para Jesus. Olha quanta gente em novidade de vida na presença de Deus. Isso é o Evangelho.
É pelo Evangelho. Esse é o grande mistério que estava escondido por 4.000 anos e agora foi revelado em Jesus. Este é o grande mistério. O poder do Evangelho. O poder da mensagem da cruz. Essa mensagem faz de mim e de você herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Em primeiro lugar, nos torna, através do Evangelho, nos tornamos herdeiros com Israel. E daí, pastor, o que eu quero com isso? Eu nem sei que herança é essa. Ou, opa pastor, interessei, herança, estou precisando. Vai cair bem na minha vida uma herança agora, aleluia. Que herança é essa? Bom, vamos para a palavra de Deus. Lembra que eu te falei que Deus fez uma aliança com um homem chamado Abraão? E através dessa aliança, o seu povo foi estabelecido como o povo chamado povo de Israel. E esse povo, com aliança com Deus, tem uma herança em Deus, as promessas do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, nos mostra essa aliança que Deus fez. A Escritura diz: farei de você, está falando com Abraão, um grande povo. A promessa não é só para ele. Eu farei de você um grande povo, e abençoarei esse povo, tornarei famoso o seu nome, e você, Abraão, será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Diga bem forte comigo: aliança. Isso é o que nós herdamos, essa herança, dessa promessa, é que nós herdamos quando nós estamos em Cristo Jesus. Essa terra que Ele conquistou, o território que Ele conquistou. Nós herdamos em Cristo, quando estamos em Cristo. Olha as promessas, versículo 2 e 3 de novo. Número 1, um grande povo. Número 2, um grande povo abençoado. Número 3, um grande povo que todos conhecem o nome. 4, e você que é instrumento da aliança, você que está sendo o veículo, no futuro, pelo Evangelho, hoje, por você. O Novo Testamento vai dizer que Deus introduziu pela primeira vez as boas notícias a Abraão. Isso que Deus está falando para Abraão era mistério para ele, ele não entendia, ele não tinha pleno discernimento do que isso significava. Mas é o Evangelho, é o efeito do Evangelho, é a consequência do Evangelho, é a força, é o poder do Evangelho. Ele está dizendo: escute, através deste poder, dessa aliança, eu vou abençoar os que te abençoam, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, e você vai ser um instrumento, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa maravilhosa. E nós em Cristo somos herdeiros disso. A igreja é um grande povo, dá um glória a Deus bem forte. A igreja é um grande povo abençoado por Deus. A igreja de Jesus tem o seu nome famoso, toda a terra sabe, conhece a existência da igreja de Jesus Cristo, dá um glória a Deus bem forte. E você, individualmente, é uma bênção. A igreja como todo é um povo abençoado, mas cada membro da igreja é uma bênção também. Você está aqui nessa noite, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você recebeu o Evangelho, você é uma bênção, você faz parte de um povo abençoado. Esse povo que você faz parte é um povo famoso, conhecido, sim, pode louvar o nome do Senhor. Esse povo é o corpo de Jesus, o corpo de Jesus é conhecido em toda a terra, em todo o céu, em todo o inferno, é um povo abençoado. Aplaude o corpo de Jesus. Por isso ele diz, verso 3, os que abençoar o meu povo, a minha igreja, serão abençoados. Mas aqueles que tocarem na menina dos meus olhos, aqueles que tocarem na minha igreja, eu mesmo vou tratar do assunto. Uau!
Por isso que o Senhor diz, ao invés de você condenar os seus inimigos, ore por eles. Porque quando eles amaldiçoam a igreja, eles se tornaram alvos da intervenção de Deus. Alvos da lei de Deus para o erro, para a consequência do erro que eles estão cometendo. E eles precisam da oração, da intercessão de um povo abençoador, para que a misericórdia, a graça, o favor, os mistérios de Deus sejam revelados para aqueles que perseguiam, e os que perseguiam deixem de perseguir e se tornem cooperadores. Lembra o que aconteceu com Paulo? Isso aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, não lhes impute esse pecado. Deus ouviu a sua oração, e logo que Paulo sai dali a caminho para Damasco, Jesus o encontra e faz do perseguidor um ajudador do reino de Deus. Pare de condenar os seus inimigos. Ore para que Deus abra os seus olhos, revele os mistérios, para que a compaixão seja manifesta na vida dele, para que os pecados sejam perdoados. Isso vai fortalecer o corpo de Cristo. Dá um aplauso se você tem esse mistério revelado na sua vida, bem forte. Aleluia. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Escute, sabe onde a gente distrai muito como cristão? Quando a gente não entende essa promessa, quando a gente não entende o poder do Evangelho na nossa vida. A gente se torna cristão, crê, recebe o Evangelho e vive uma vida de oração dizendo: Deus me abençoa, Deus me abençoa aí, Deus me abençoa aí, oh Deus me abençoa aí, oh Deus me abençoa no trabalho, oh Deus me abençoa no casamento, oh Deus me abençoa com os filhos, oh Deus me abençoa, oh Deus me abençoa aí. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite: você já é abençoado. Através do Evangelho, a bênção do Senhor está disponível pela sua vida. Sua oração tem que mudar. Você tem que começar a dizer: Pai, em nome de Jesus, eu sou povo abençoado seu. Deus, em nome de Jesus, pode manifestar as suas bênçãos na minha vida. Eu entendi que eu sou um povo abençoado seu. Aplaude em nome de Jesus bem forte. Você é um abençoado, você é abençoado. Você é um abençoado, você é um abençoado. Olha para alguém perto de você e fala: olá, abençoado. Olá, abençoada, a paz do Senhor, abençoado. Você é uma bênção de Jesus, aleluia. Quem está entendendo, diga mistérios, aleluia. Gálatas capítulo 3, versículos 7 ao 9. Gálatas 3, 7 ao 9. Estejam certos, estejam duvidosos. É o que está escrito, sim ou não? Estejam resistentes. Estejam fechados. Olha, abre bem o olho aí, hein? Olha, fique esperto, porque pode não ser bem assim. Não, está dizendo: estejam certos. Portanto, de que os que são da fé, estes aqui são filhos de Abraão. Uau! Prevendo a Escritura, verso 8, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho, as boas novas, a Abraão. O que é o Evangelho? Anunciado a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Deixa eu profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pare de se preocupar que você será ou não abençoado. Você já é um abençoado. A partir de agora você tem que mudar o nível da sua busca, mudar o nível da sua fé, buscar um nível, mudar um nível, aumentar, subir o nível da sua procura e começar a dizer: Deus, em nome de Jesus, eu já sou abençoado. Pai, agora torna eu um abençoador. Faz de mim um veículo para que todas as nações sejam abençoadas. Me usa, Senhor, para todo lugar que eu chegar a ser abençoado, porque a tua bênção que está sobre mim alcançou o lugar onde eu pisei. Por isso ele diz: todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, você tomará por herança, por posse, será sua. Profetizo sobre você e a sua história: onde você chegar, a bênção do Senhor chegará também. Quem recebe diz amém. Assim, verso 9, os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são o quê? Quem é da fé aí? Fé em quê? Vamos lá. Fé em quê? Jesus. Fé em Jesus. Fé na palavra. Fé em quê? Nas boas notícias, no Evangelho. Fé em Jesus, que vem através da mensagem do Evangelho, a boa notícia. Eu recebi essa boa notícia.
Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, aleluia, meus pecados estão perdoados. Realmente, rapaz, eu não conseguiria pagar o preço que eu merecia, do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu senti, do que eu era. Impossível. Ele pagou por mim, Ele me amou. Eu recebo, eu coloco a minha fé nele. E Ele está dizendo: você é da fé? Você é da fé? Você é abençoado. Você é um abençoado. Aplauda o Evangelho de Jesus. 16, Gálatas 3,16. Assim também, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, não, mas ao seu descendente. A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. De quem é que a promessa se trata? De quem é o descendente que ele está falando? Que é Cristo. A promessa, a aliança, as boas novas foram feitas, anunciadas a Abraão. O descendente de Abraão, Cristo. Agora, versículo 29, Gálatas 3:29. Se vocês são de Cristo, porque você é de Cristo, você é herdeiro de Abraão, você é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. E a promessa diz que você é um grande povo, povo de Deus, povo abençoado. Todos conhecem o seu nome, o reino das trevas, o reino dos céus, os anjos, os demônios, as pessoas, o mundo, a própria igreja. Todos sabem que você é igreja, existe um selo estampado, você denuncia, onde você for, você não consegue esconder que é crente, e você é uma bênção, você é abençoado, e todo mundo que te abençoar, se torna um alvo da bênção de Deus, e quem se levantar contra você, você não precisa se preocupar. A Escritura diz: quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Estou fazendo encantamento, estou colocando teu nome na boca do sapo. Você está com medo de feitiçaria, de bruxaria? Relaxa, meu irmão, você é abençoado. Se estão lançando maldições contra você, relaxa, Deus está tratando disso, e Ele não é pego de surpresa. Ele vai lidar com os inimigos que se levantam contra a sua igreja. É Ele. O nosso inimigo não é a carne e o sangue. Não. Levanta a sua mão e diz: obrigado, Senhor. Eu tenho um Deus que me protege. Fala para alguém isso. Fala: eu tenho um Deus que me protege. Eu sou abençoado. Profetiza, declara isso na sua vida. Fala: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou um abençoador. Eu não me preocupo com as maldições. Eu tenho um Deus que me protege. Dá um aplauso para Ele. Aleluia, aleluia. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, olha essa chave, se de fato participamos dos seus, o quê? Do seu sofrer, se de fato sofremos com Ele. Essa aqui não funciona, se funcionasse eu conseguia acompanhar aqui a mesma leitura. Somos também cordeiros, se de fato sofremos com Ele. E se de fato sofremos com Ele seremos glorificados. Se sofremos com Ele. Mas Jesus está sofrendo? Não mais. Mas como sofremos então com Jesus? Quando eu ouço a mensagem do Evangelho. Quando eu ouço o que Ele passou por mim. Se isso me toca. Se saber que os pregos naquelas mãos deveriam ser nas minhas. E isso mexe comigo. Você está pegando sim ou não? Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Se quando eu olho para aquela coroa de espinhos, eu sei que Ele não merecia. Todo o sofrimento, todo o chicote, toda a tortura que Ele sofreu, o prego nos pés, a dor na cruz.
se isso me toca, se isso mexe comigo, se eu participo, se eu sofro com Ele. Se dizer que eu sou cristão, faz com que as pessoas zombem de mim, mas nem por isso eu deixo de dizer que eu sou cristão, e nem por isso eu escondo o meu posicionamento. Se eu sofro com Ele, se eu tiver que morrer pelo Evangelho, se eu sofro com Ele eu serei glorificado. Se servir ao Senhor, se servir à igreja de Jesus, me faz alguns momentos sofrer, e eu sofro com Ele, eu não abro mão dEle, eu não deixo da direção que Ele dá, do desafio que Ele me dá, porque eu estou sofrendo. Se eu sofro com Ele eu serei glorificado. Se de fato eu participo dos seus sofrimentos, eu sou co-herdeiro com Cristo. Sofrimento, fazer parte dos sofrimentos de Cristo, faz parte de você. Às vezes você sofre e não entende por quê. Hoje você está entendendo, faz parte. Sofrer por Cristo faz parte, mas faz parte também a glória que há nele, a glória que há com Ele, por você e para você. Você sofre você participa dos sofrimentos, você vai participar também com Ele da glória. Você está entendendo, sim ou não? Faz parte da nossa história, assim como a glória. Então quando você sofre, não desista. Se você desista, abre mão do sofrimento, você está abrindo mão de uma parte de glória. Se está doendo e você pensa em desistir, não desista. A glória, a recompensa, o galardão, é para quem vence a dor. A glória, a recompensa que está com Ele, é para os vencedores. O vencedor vence a dor, vence o sofrimento. O sofrimento faz parte, mas sabe o que? Você pode todas as coisas nele, porque Ele te fortalece. Não há impossível para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Resista a esse sofrimento, querido. Supere esse sofrimento. Vai além desse sofrimento. É só por um breve período. É só por um curto tempo. A glória do Senhor vai manifestar na sua vida, porque você é abençoado. Alguém diga aleluia! Os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus. Agora que você descobriu esse mistério, agora que você vive esse mistério, agora que você desfruta desse mistério, você vai se calar? Agora que você descobriu a solução para a humanidade, a solução, a resposta para aqueles que estão vivendo em uma vida perdida, aqueles que estão vivendo em uma vida destruída, familiares nossos, amigos nossos, pessoas que conhecemos, colegas de trabalho, nós não podemos nos calar. Nós descobrimos esse mistério. Às vezes a gente olha as pessoas, julga, condena. Por que assim? Como pode essa pessoa ser assim? Como pode? Eles estão em trevas. A Escritura diz que o príncipe deste mundo cegou aqueles que não creem. Eles não conseguem ver, eles não conseguem entender. Qual é a solução? O Evangelho. Qual é a solução? O Evangelho foi a solução para a sua vida. O Evangelho é a solução, foi a solução para a minha vida. O Evangelho é a resposta, o Evangelho é a solução, é o que traz novidade de vida. Você tem a resposta daqueles que estão perdidos. Você tem a resposta para aqueles que não conhecem a Deus, os caminhos de Deus, o que agrada ou desagrada a Deus. Você tem essa mensagem. Mas para levar essa mensagem, você primeiro precisa entender o impacto que ela traz na sua vida. E é esse impacto. Você é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Você é santificado pelo Senhor. Você é separado, tesouro pessoal de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Evangelho,
cremos no Evangelho, a Escritura diz que o Espírito Santo, ele vem habitar neste templo, neste corpo, e ele nos sela, ele nos guarda, ele nos preserva, ele nos torna intocáveis, ele guarda a nossa alma, ele guarda o nosso espírito. Quando você crê no Evangelho, recebe o Evangelho, recebe essa mensagem, você decide viver para Jesus, entregar a sua vida para Jesus, você põe a sua fé na mensagem da cruz. Não tem como você fazer isso, não tem como você ser corpo dele sem a presença do Espírito Santo. E essa presença não vem quando você começa a orar em línguas. Ali é um outro dom que Deus está te dando, de muitos. Mas você recebe o Espírito Santo quando você crê na mensagem do Evangelho. Quem aqui já creu na mensagem do Evangelho? Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Dá um aplauso para o Espírito Santo. Não existe questionamento. Não existe questionamento. Será que eu recebi o Espírito Santo ou não? Eu não senti nada. E muitas vezes esse é o nosso problema. Nós somos guiados pelos nossos sentimentos. Nossa vida se tornou base, se tornou o alicerce da nossa vida e se tornou os nossos sentimentos. Se eu estou sentindo afim, eu vou na igreja. Se eu não estou sentindo afim, eu não vou na igreja. Se eu estou sentindo vontade, eu oro. Se eu estou sentindo vontade, eu canto. Se eu não tiver com vontade, eu não canto. Eu não, você não manda em mim. E as pessoas vivem suas vidas baseadas em seus sentimentos. Você acha que o Espírito Santo vai se submeter a um sentimento humano para comprovar a palavra dele? Ele não precisa, ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa da nossa validação quanto aos caminhos que ele decidiu. Ele é perfeito. Paulo escreve sobre isso em outro texto, e ele diz assim: porventura a criatura vai dizer para o Criador como devem ser as coisas? Deixa eu te dizer como as coisas são. Você recebeu a mensagem do Evangelho, você creu, você decidiu por Jesus, o Espírito Santo habita em você, quer você sinta ou não sinta. Amém? Ah, pastor, então quer dizer que eu nunca vou sentir? Não é o que eu estou dizendo. Eu estou falando da presença dele. É uma presença espiritual, não é sujeita à nossa alma, mas em sua graça e sua misericórdia, sim, sim. Ele vai se revelando à nossa alma. Ele vai se revelando inclusive ao nosso corpo. Então nós sentimos arrepio, nós sentimos as lágrimas caírem, nós sentimos a alma ser aliviada, saciada. Quem está me entendendo? Só quem tem o Espírito Santo pode entender isso. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa noite? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: eu creio no Evangelho, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso, mais um aplauso para ele em nome de Jesus. Alguém diga aleluia. Eu queria continuar pregando. Eu levo mais, talvez umas 2 horas para concluir essa mensagem. E eu vou te dizer uma coisa, hoje é só mais um saborzinho, para deixar você com mais fome, mais sede, você não perder os próximos capítulos, texto, cultos, próximos cultos. Ah, pastor, se eu ficar lá em casa de boa, assistindo online? Amém? Deus te abençoe, irmão. Melhor que você assistir Fantástico. Mas quando você está em unidade com o corpo de Cristo é diferente. E você vai aprender isso. Nós somos co-herdeiros com Cristo e nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Agora, talvez você está ouvindo essa mensagem do Evangelho pela primeira vez. Repito, Ele morreu por mim. E agora, se eu ponho a minha fé nele, a minha salvação está garantida. Eu não preciso ser bom o suficiente, eu não preciso ser bonzinho o suficiente, eu não preciso fazer boas caridades, eu não preciso provar que eu creio em Deus porque eu sou bom. Eu faço essas coisas, não é porque eu estou querendo comprar a salvação, eu faço essas coisas porque isso faz parte da minha natureza, isso faz parte do Espírito Santo que habita em mim, que transformou, me fez uma nova criatura. Talvez você está ouvindo a mensagem do Evangelho hoje pela primeira vez.
Tem alguém que ouviu e entendeu? Talvez você tenha ouvido, mas tem alguém que entendeu essa mensagem? Hoje, pela primeira vez, só levanta a sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que já tinha entendido essa mensagem? Entendeu que você precisa colocar a sua fé e esperança em Jesus? Entregar a sua vida para Ele? Quem já entendeu isso, mas ainda não fez isso, ainda não tomou essa decisão? Tem alguém? Levanta a sua mão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que já recebeu essa mensagem, creu nessa mensagem, mas de repente as fortalezas da vida foram te aprisionando, foram te prendendo, e os pensamentos criaram resistências em você, e hoje tudo que você tenta para chegar até Deus, você encontra resistência. Você quer ir para a igreja, você encontra resistência. Você quer orar, resistência. Você quer adorar, tem resistência. Você pega a Bíblia para ler, você dorme no primeiro minuto. Tem alguém que entendeu o que são resistências que tentam nos impedir de conhecer a Deus e está vivendo essas resistências distante dos caminhos do Senhor? Só levanta a sua mão, deixa eu ver você. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero orar com você que levantou suas mãos, e eu quero orar com você também que tem encontrado na sua vida essas fortalezas. Difícil de chegar até Deus, difícil da bênção de Deus se manifestar na sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu vou pedir para você vir para o altar, e eu quero orar por você que está vendo diante da palavra de Deus que você crê em Jesus e por isso você é abençoado, mas você não se sente assim, você não se vê assim, a realidade da sua vida não é essa. Você olha e fala: pastor, eu entendi que eu sou abençoado, mas a realidade da minha vida está totalmente fora da palavra de Deus. As bênçãos do Senhor não estão se manifestando na minha vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus Cristo. Gostaria que